A graça e a paz no nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia andando com Deus e analisando a questão do medo. Nós vemos que isso tem sido um instrumento do inimigo para tirar as pessoas do foco, para paralisar, para realmente destruir muitas vidas e matar sonhos. Quando nós falamos sobre como enfrentar o medo, nós vamos analisar que o medo faz parte do sentimento humano, e que tem duas razões de ser, né? Tem uma razão positiva. Essa razão positiva do medo é quando nós estamos diante de uma situação e o medo nos alerta para não nos precipitarmos, Senhor, em alguma coisa, para agirmos com cautela. Ou seja, esse medo tem um sentido de proteção. Por outro lado, existe uma outra razão pela qual o medo existe, que é uma ação negativa, bem negativa, uma razão bem negativa, que paralisa, que realmente destrói a fé e também produz derrota. Isso é fato. E nós precisamos conhecer acerca disso, com certeza. Essa derrota que nós vivemos pelo medo, se for o caso, ela pode ser momentânea, uma circunstancial, né, portanto, mas ela também pode se tornar crônica. Tem pessoas que vivem debaixo de medo e são pessoas que veem seus próprios sonhos abortados ao longo dos anos. John Whittier escreveu: de todas as palavras da língua ou da pena, as mais tristes são. Poderia ter sido. Realmente, nós vamos analisar que isso aqui é fruto do medo, amados, que produzindo então que realmente uma derrota significante. Eu gostaria de ler com os amados nesse dia que o Senhor nos dá, né? No livro de Números, uma passagem muito importante que nós encontramos diante de uma situação particular. Deixa eu achar aqui, Números, capítulo 13, né, Números 13, onde nós vamos ler uma situação muito clara. O povo saiu do Egito, né? O povo saiu do Egito e nós vamos ver o que peregrinou durante todo aquele período. Foram 43 anos que eles ficaram reféns naquele trajeto no deserto. E vamos analisar, amados, como que aconteceu aqui a questão desse tempo no deserto. Nós vamos ver aqui, a palavra do Senhor nos diz assim, do versículo 25 ao 33, o relato dos espias. O que aconteceu? O Senhor tinha prometido a terra de Canaã ao povo. E o Senhor primeiro os ensinou a lutar, porque eles não sabiam lutar. Ensinou a lutar. E o Senhor disse para tomarem aquela terra. E Moisés então enviou 12 espias, dos príncipes, dos mais bem preparados de todas as tribos, para espiar aquela terra. E nós vemos aqui em Números 13, de 25 a 33, que a palavra nos diz: ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles, bem como a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra que nos enviastes. Ela verdadeiramente mana leite e mel. Este é o seu fruto. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. Também vimos ali os filhos de Enac. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os emorreus habitam na parte montanhosa, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la como herança,
pois certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que tinham explorado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, pois os descendentes da Enaque são de raça gigante, e eram aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhe parecíamos. Pois é. Nós vemos aqui a questão do medo e como ele realmente produziu relatos diferentes. Nós vamos ver o que eles enxergaram, que a terra era boa, que realmente produzia um melhor fruto, eram enormes. Os cachos, em outro texto, a palavra de Deus fala que os cachos de uva eram enormes. Mas nós vemos aqui duas situações. Aqueles 10 espias, né, que realmente se sentiram impotentes e paralisados, e por outro lado, Josué e Caleb tiraram desse medo força e coragem. A terra tinha, sim, heteus, jebuseus, amorreus, os filhos de Enaque, que eram gigantes de 3 metros, fortes e muito bem preparados, né? E, veja, nós vamos entender que os 10 espias olhavam e enxergavam tudo aquilo e aumentavam na sua mente aquilo que perceberam, né? Então, eles diziam assim: a terra devora os seus moradores, homens de grande estatura, gigantes, nós éramos como gafanhotos diante deles, né? E nós vamos ver que eles diziam: ora, a terra que nos devoram. Os gafanhotos, amados, vamos entender alguma coisa. Os gafanhotos são pequenos insetos, eles andam aos bandos, eles formam nuvens enormes, e nós vamos ver o que eles são capazes de voar por extremas distâncias enormes. Se nós vamos entender que aqui na América do Sul houve uma nuvem de gafanhotos que foi bastante destrutiva sobre a lavoura, porque eles, em pouco tempo, eles destroem toda uma lavoura. E nós vamos ver o que esses gafanhotos são, portanto, muito temidos e perigosos. E aqueles 10 espias olhavam e enxergavam o povo daquela terra, os amorreus, os amonitas, os filhos de Enaque, como super gafanhotos. E nós vamos ver o que a palavra de Deus, lá em Provérbios 30, 27, palavras de Salomão, já definiam esses gafanhotos, né? Ele dizia assim: nós vamos ver que realmente esses gafanhotos não têm rei, andam em bandos. Eles não têm rei e andam em bandos. É bem assim. E foi isso que veio na mente destes homens, né? Destes homens que foram lá e que viram a terra prometida, examinaram e voltaram com esse relato negativo. Então, nós vamos ver o que a diferença aqui estava com Josué e Caleb. Eles já encontraram força naquilo que eles viram, se encorajaram. Por quê? Uma questão de mentalidade, amados. Eles se viam como super gafanhotos. E tinha algo importante. Eles olhavam para o Senhor, para a promessa que Deus lhes tinha feito. E disse: nós vamos conquistar aquela terra. Nós vamos conquistar a terra da promessa. E nós vamos ver o quê? Que Josué e Caleb, amados, foram os únicos que entraram na terra prometida. E os demais? Os outros 10 espias, com a mentalidade deles de perdedores, eles morreram no deserto e não alcançaram essa terra prometida. Em 1 João 4, 18, nós vemos: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo.
Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O que nós podemos entender com isso? Que o antídoto para o medo é o amor. Nós vamos ver, e por certo você também, como eu, já deve ter assistido filmes em que quando alguém da família, alguém da família está sob perigo, principalmente um filho, uma mãe que tem um filho que está sob perigo, ou um pai que tem uma filha, ou uma família que tem uma filha, um filho que corre grande perigo, nós vamos ver que eles são encorajados de tal forma para salvá-los que vencem todo e qualquer medo. Nós vamos ver o que existe um exemplo disso que foi relatado lá nos meados dos anos de 1996, que uma família brasileira foi fazer um passeio ecológico, realmente em uma reserva ecológica no sul dos Estados Unidos. E essa família, o pai, a mãe, os filhos, estavam andando de bicicleta. Quando um dos filhos, ele perdeu o equilíbrio e caiu em um canal. E quando ele caiu nesse canal, um crocodilo veio e o abocanhou por inteiro. A mãe não teve dúvida. A mãe, imediatamente, ela pulou naquele canal e estava tentando lutar com aquele crocodilo para que abrisse a sua boca e devolvesse o seu filho. O pai, sem hesitar também, quando viu o filho engolido pelo crocodilo e a mãe a lutar, pulou também e desesperadamente procurava abrir a boca daquele crocodilo e tirou da boca de dentro daquele crocodilo o seu filho salvo. Perguntaram para eles: mas e vocês não sentiram medo? Eles disseram: não sentimos medo. Ou seja, amados, o desejo de preservar aquele que nós amamos é maior do que o medo. Aí conseguimos entender que o perfeito amor lança fora todo o medo. E nós vamos ver que existem outros exemplos na palavra de Deus também, Veja, Davi diante do gigante, lembra disso? Um monstro. Ele tinha perto de 3 metros, o Golias, todo armado. E, no entanto, Davi olhou para aquele homem, olhou para o Senhor e disse: no nome do Senhor eu vou derrotar esse gigante. Nós vemos o que Josafá também foi um rei que teve todo um ataque dos seus grandes inimigos e o exército deles era muito, muito maior. Josafá temeu? Com certeza temeu. Mas o que ele fez? Ele voltou-se para Deus e buscou o Senhor. Nós podemos encontrar outros exemplos. Paulo também, Pedro. Eles estiveram perante o Sinédrio, eles possivelmente sentiram medo, mas o que acontece? O amor pelo Senhor os fez vencer toda aquela situação. Nós vamos ver o que realmente o medo paralisa, amados. Faz recuar. Mas o amor nos faz enfrentar situações de maior perigo para proteger e defender aquele a quem nos amamos. Tem uma palavra do pastor Marcelo Aguiar que eu gostaria de trazer aqui e considerar. Ele diz o seguinte: o medo nos torna egoístas, mas o amor nos torna úteis. O medo frustra e escraviza. O amor realiza e liberta. No livro de Salmos, nós vamos ver o que Davi escreveu, alguma coisa que brotava da confiança que ele tinha no Senhor. No Salmo 56:3 diz assim: no dia em que eu temer, eu hei de confiar. Então nós vamos ver que a chave, amados, para vencer o medo é a nossa confiança em Deus. Confiança e os nossos olhos postos no Senhor, no Deus Todo-Poderoso, no grande Eu Sou.
Quando nós vemos Daniel na cova dos leões, ele foi lá lançado. Será que Daniel não teve medo? Teve. Mas os olhos dele se voltaram para o Senhor. O Senhor fechou a boca dos leões. Assim, amados, nós vamos ver aquilo que Paulo afirmou e que é para a nossa vida também. Quando sou fraco, ou quando estou fraco, então eu sou forte. Quando nós estamos fracos, quando tememos, mas nós nos tornamos fortes. Quando nós confiamos no Deus vivo, que pode todas as coisas. Eu não sei o que você enfrenta. Eu não sei qual é o teu medo. Talvez você tenha um medo do futuro. Talvez nós olhemos a situação do nosso país e temamos. Talvez você olhe a situação de um filho seu que está vivendo uma situação difícil. Às vezes envolvido com drogas. Às vezes envolvidos com outros aspectos degenerativos do ser humano. Às vezes você está lidando com situações dentro do seu lar que produzem grande medo. Às vezes é a questão financeira. Será que eu vou conseguir pagar minhas dívidas? Será que eu vou ter dinheiro para isso? Então eu vou trabalhar muito. O medo quer te desgastar. O medo quer te jogar para o chão e te fazer escravo dele. Eu quero te dizer, olha para o Senhor. O Senhor disse, viste os lírios dos campos, viste as aves dos céus, não trabalham nem cegam, mas eu visto os lírios do campo com toda aquela majestade, as aves do céu não lhes faltam comida. Amada, amado do Senhor, vença o medo em nome de Jesus. Como Josué e Caleb, se veja como um super gafanhoto, não por si mesmo, mas pelo Deus que você serve, pela confiança absoluta no Deus que prometeu e é infinitamente bom para nos cumprir a palavra, para nos encorajar e nos fazer viver um novo tempo. Você que está paralisado aí pelo medo, eu não consigo, em nome de Jesus, olha para o Senhor. O Senhor já produziu dentro de você todas as sementes para a tua vitória, para a minha vitória. O Senhor já te capacitou com uma força que você vai se surpreender. Olhe para o Senhor. Quando você olhar o bem que você pode fazer a todos que estão ao teu redor, a sua família, quando você entender que você está servindo, esse medo vai embora e vai dar lugar ao amor que vence o medo, um amor perfeito, um amor capaz de transformar situações de derrota em plena vitória. Me lembro de novo do rei Josafá. Ele olhava o exército do inimigo e era imenso, incalculável diante do seu exército. E se ele olhasse pela situação, pelos seus olhos naturais, ele diria, sou perdedor. Mas quando ele levanta os olhos e ele olha para o exército celestial, ele sabe que ele é vencedor, porque nós temos um Deus todo-poderoso, que é a nosso favor. Um Deus que milita as nossas guerras. O que você precisa fazer? Se colocar nas mãos do Senhor e nele confiar. Deixar Deus substituir todo medo por um amor que transforma e que traz vitória. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus nós clamamos por aqueles que estão debaixo de um medo, debaixo, Senhor Deus, da intimidação de Satanás com o medo, um medo que destrói. Nós clamamos em nome e pelo sangue de Jesus. Pai, que o Senhor levante homens, mulheres, jovens, que sejam super gafanhotos nas tuas mãos.
Homens, mulheres, crianças que olhem para ti e confiem plenamente no teu poder e na tua graça. Confiem no teu amor, ó Pai querido. Nós vemos que aquele povo que saiu do Egito foi francamente dizimado porque temeram, porque murmuraram. Pai querido, em nome de Jesus, que a confiança plena no Deus Todo-Poderoso que Tu és venha sobre cada um, desfazendo toda a raiz de medo, ó Pai querido, e produzindo frutos do amor de Deus em cada coração. Pai querido, porque nós sabemos que nisso está a nossa vitória. Pai, em nome de Jesus, que todo sentimento de medo em cada coração caia por terra em nome e pelo sangue do Cordeiro. Que o Senhor inunde, Senhor Deus, essas vidas com o amor do Senhor, com o amor que transforma, com o amor que garante a vitória que Cristo Jesus ganhou por nós naquela cruz. Pai querido, e a Tua palavra diz e nos garante que nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. E por que somos mais do que vencedores? Porque o Senhor nos amou. Jesus temeu. Jesus no Getsemane, Ele temeu o Senhor. Mas Ele olhou para Ti, Senhor, e viu que o Teu amor por cada um de nós era maior do que o seu medo. E assim, Pai, nós vencemos, porque Jesus venceu o medo no amor do Pai. E nós também podemos vencer o medo no amor de Deus por nós, no sacrifício de Cristo Jesus por cada um de nós. Porque o perfeito amor de Cristo Jesus, ao morrer por nós naquela cruz, nos torna corajosos, nos torna vencedores. E nós sabemos que nessa caminhada o Senhor é conosco. Pai, toma cada um nas Tuas mãos e abençoa, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde.